Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem comigo. Sim, falem comigo. Vamos meditar um pouco sobre o reino de Deus? Mas antes, deixa eu falar uma coisa importante. Aqui embaixo tem um link do curso que eu fiz sobre como fazer devocional bíblico. Então, se você tem dificuldade da sua oração no seu momento de devocional, ou você tem dificuldade com a Bíblia no seu momento devocional, ou você tem dificuldade de unir essas duas realidades de forma consciente, clara, percorrer o caminho de forma clara, não se preocupe, é só entrar no link aqui embaixo que a gente consegue te ajudar de alguma forma. O curso é baseado num sistema que eu chamo de CPV, que na verdade é a união de três métodos de devocional distintos. Então você entra lá, aprende os métodos e vê qual desses métodos se encaixa mais na sua realidade do seu cotidiano. Tá bem? Bom, vamos à meditação. Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não choreis, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava, no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não sei se você percebeu, eu demorei muito tempo a perceber o contraste que é essa visão. Um dos anciãos fala: Não se preocupe, João, você não precisa chorar. Existe alguém que garantiu que o plano de Deus vai ser consumado, o leão da tribo de Judá. E quando ele olha para o trono, não vê um leão, mas vê um cordeiro como havendo sido morto. É interessante esse contraste e a gente precisa, de alguma forma, mergulhar um pouquinho nisso, porque isso tem algo muito interessante a nos ensinar. Algumas estatísticas. Jesus, Yeshua, aparece no livro de Apocalipse 14 vezes. Cristo aparece 7 vezes. Cristo, Messias, né? Aparece 7 vezes no livro de Apocalipse. Mas a palavra cordeiro aparece 28 vezes, muito mais do que os outros. É muito interessante a gente olhar isso, né? E esse versículo é uma das vezes que aparece a palavra cordeiro. Bom, vamos trabalhar umas coisas aqui antes da gente mergulhar um pouquinho mais nessa história do ouvir leão e ver cordeiro. Leão, essa história de Leão de Judá, ela vem de uma profecia de Gênesis 49, uma profecia a respeito de Judá, um dos filhos de Israel. E Cordeiro está associado ao primeiro Êxodo, que é no livro de Êxodo, capítulo 12. É claro que assim, se a gente for analisar de forma mais profunda, o livro de Apocalipse está muito entrelaçado com o livro de Êxodo. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem uma série de, acho que, se não estiver enganado, são 3 vídeos, que eu falo sobre o rei, o reino e a Páscoa, que é o quanto que o primeiro êxodo é um sinal, é um arquétipo do último êxodo que vai acontecer quando Jesus vier no dia do Senhor e implementar o reino de Deus sobre a terra. Bem? Mas é interessante a gente analisar esse contraste. Ouço leão, que é um símbolo de governo, e vejo o cordeiro, que é símbolo do sacrifício. E aí a gente precisa entender que a narrativa toda do livro de Apocalipse é a narrativa da vitória por meio de um novo êxodo que Jesus vai estabelecer, e esse êxodo tem a mesma imagem do primeiro êxodo, o cordeiro. Então a vitória ela é conquistada por meio do sacrifício. Então, Jesus, Yeshua, conquistou a vitória por meio do seu sacrifício. O meio pelo qual a vitória está garantida é a vitória que ele conquistou na cruz através do seu martírio. A gente vê isso, por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15, que diz assim: E quanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente,
e deles triunfou em si mesmo. Esse texto deixa claro qual foi o meio pelo qual Cristo triunfou, por meio do seu martírio na cruz. Então, o caminho de vitória do Cordeiro é o caminho da cruz, é o caminho do martírio, ao mesmo caminho de Cristo. E é isso extremamente interessante porque no livro de Apocalipse, que é o livro que conta a vitória do Cordeiro, fala muito mais Cordeiro do que Cristo, fala muito mais Cordeiro do que Leão. E é interessante a gente analisar isso porque o caminho de vitória de Cristo é o mesmo caminho que é proposto para nós. A gente já viu esse texto várias vezes aqui em vários vídeos, mas a gente vai voltar para ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, é proposto para nós um caminho de vitória. Qual? O mesmo caminho do Cordeiro. Então, se a gente quer, de alguma forma, ter acesso à vitória que está reservada para nós no dia do Senhor, a gente tem que percorrer o mesmo caminho do Cordeiro. É claro que assim, né, a gente também não pode generalizar. Alguns vão ser chamados ao martírio e outros não. Mas é importante que a gente tenha consciência de que a fé em Cristo é um caminho que nos dá a clareza de que a vitória é por meio do martírio. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11. Diz assim: E houve uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Qual é o caminho de vitória? O caminho de vitória é o mesmo caminho de Cristo. Glorificar o nome do Senhor, vivendo baseado na palavra do Senhor, no testemunho de Cristo e na fé no poder do sangue de Cristo. E algumas pessoas serão chamadas para chegar ao limite de escolher o testemunho de Cristo acima de suas vidas. Então, a consciência do martírio é uma consciência que existia nos crentes do primeiro século e que a gente precisa levantar. Por quê? Porque o espírito do engano está cada vez mais tentando roubar os crentes desse caminho de Cristo, que é o caminho do Cordeiro, que é o caminho do sacrifício. Ah, mas não se preocupe, eu não preciso me preocupar com isso porque eu vou ser arrebatado e tal, não vou precisar de nada disso. Bem, isso não está na Bíblia. A gente já fez um vídeo falando sobre isso. Isso é uma proposta teológica que veio no século XIX e que não é bíblica. Tanto é que a gente leu o texto de Apocalipse que fala de pessoas que venceram o inferno, venceram o diabo, porque não amaram suas vidas e preferiram amar a Cristo antes das suas vidas. E aí eu convido você a orar junto comigo, porque para a gente chegar a esse lugar de uma consciência de que o caminho de vitória é o caminho do Cordeiro sacrificado e ressuscitado, a gente precisa do poder do Espírito Santo para isso. Porque sem a ação do Espírito Santo, pode esquecer, a gente não consegue trilhar esse caminho. A gente só consegue por causa da atuação do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, nós precisamos da tua ajuda. Que o Espírito Santo nos guie pelo caminho do Cordeiro. Porque a gente quer andar nas pisadas de Cristo. A gente quer andar nas pisadas do Cordeiro. Preferir glorificar o teu nome a nos preservar. Preferir a vitória que está proposto no dia do Senhor do que preservar as nossas vidas de alguma forma. Não queremos abortar a vitória que está reservada para nós pelo Cordeiro. Que o Espírito Santo nos ajude a trilhar esse caminho. Nos ajude a amar mais a tua palavra, Pai, e a amar mais o testemunho de Cristo
do que as nossas próprias vidas. Nos ajude a trilhar o caminho de Cristo de forma consciente. Que o Espírito Santo nos dê poder para trilhar esse caminho sem abortar o processo. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.